Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 794 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E, gente, agora um convite super mega especial. Tá acabando a Black Friday do Legislação Integrada. Só até o dia 30 de novembro você tem uma oportunidade super especial, que é de longe a melhor da nossa história. Veja só, ao adquirir o Clube da Lei, você leva de graça o Mapa do Aprovado. O Mapa do Aprovado, gente, é um curso que custa normalmente R$ 257. Ele te ensina a estudar através de aulas que te trazem um método super estratégico e que vão te trazer uma autonomia para você criar um plano de estudo totalmente focado na sua realidade. Ao adquirir o Clube da Lei, seja no plano semestral por 257 ou no plano anual por 297, você leva totalmente de graça o Mapa da Aprovada. Então aproveita, últimos dias, com certeza vai fazer muita diferença nos teus estudos. Último convite, vem conhecer a editora integrada. Com certeza vai ser um grande diferencial ter alguma obra publicada, que muitas vezes, gente, pode ser uma monografia, um TCC, algo que você já tem ali na gaveta, até um artigo às vezes, e a gente consegue transformar em livro, e isso é muito importante em uma futura prova de títulos. Você vai ver que é muito menos burocrático do que você imaginava e que o valor da publicação também é bem justo. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje é da primeira sessão do STJ, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor e o destaque ficou da seguinte forma: o exequente pode optar por ajuizar no Distrito Federal o cumprimento de sentença coletiva contra a União. Vamos lá. Primeiro ponto, estamos tratando aqui de ação civil pública. Então, trata-se da execução da sentença coletiva decorrente de uma ação civil pública. Nós sabemos que a ação civil pública ela tem um microsistema, e esse microsistema é formado, dentre outros, pela lei da ACP, pela lei da ação popular e pelo Código de Defesa do Consumidor. Aqui está a base do regramento jurídico acerca da ação civil pública no direito brasileiro. Sendo assim, vamos ver o que diz o Código de Defesa do Consumidor acerca desse tema, artigo 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Parágrafo 2º. É competente o juízo para a execução, inciso 1, da liquidação de sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual. Certo, então temos aqui a primeira regra. Qual juízo competente para a execução? É o mesmo juízo da ação condenatória ou da liquidação. Mas temos também outras possibilidades. Então, por exemplo, lá no RESP 1.243.887 do Paraná, decidiu-se que o exequente pode escolher, por exemplo, entre o foro da ação coletiva ou o foro do seu próprio domicílio. Então, ele também poderia realizar essa execução individual da sentença coletiva no seu próprio domicílio. Ok, mas temos aqui uma especificidade. Qual é a especificidade aqui nesse caso concreto? A ação civil pública foi proposta contra a União. E aí, gente, vamos lembrar que o Distrito Federal é um foro universal para as ações intentadas contra a União. Isso está lá no artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então vem a pergunta: é possível que o exequente tenha ainda uma terceira opção de, além do foro onde foi processada a ação coletiva, a liquidação, do seu domicílio,
Ele também poderia propor essa execução individual no Distrito Federal? Sim, poderia. Por quê? Porque, como eu já disse, o Distrito Federal é um foro que é considerado universal em ações contra a União. Então, como é que ficou o destaque? O exequente pode optar pelo Distrito Federal no cumprimento de sentença coletiva contra a União. Próximo julgado de hoje é da segunda sessão do STJ. Foi inserido no Decreto-Lei 911 de 69, que trata sobre alienação fiduciária, e o destaque ficou da seguinte forma: a efetivação de liminar concedida em busca e apreensão de bem móvel, por juízo onde se localize o bem, não atrai sua competência para eventual impugnação ao conteúdo dessa liminar, que deverá ser postulada perante o juízo da causa que o concedeu. Vamos lá, interessante essa situação, viu? Vamos entender. O primeiro ponto é contextualizar. Em que âmbito nós estamos aqui? Estamos no âmbito do Decreto-Lei 911 de 69. Ele trata de alienação fiduciária de bens móveis. Então aqui normalmente vai ser aquela alienação fiduciária de veículo, etc. Imagina aqui, em um caso concreto adaptado, que o José comprou um carro financiado e ele deu o próprio carro como garantia. Então foi uma alienação fiduciária desse veículo. Após um tempo, o José deixou de pagar as prestações e o banco então ingressou com ação de busca e apreensão na Vara Civil de Curitiba, que é onde reside o José. O juiz de Curitiba concedeu a liminar para apreender o carro. Só que acontece que o carro não estava em Curitiba. O carro estava em São Luís do Maranhão. E aí, com base no artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-Lei 911, o banco solicitou ao juiz de São Luís do Maranhão para que esse juízo cumprisse a liminar e apreendesse o carro. Vamos só ler o que diz o artigo 3º, parágrafo 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo, com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. Certo. O veículo foi apreendido. E aí o João quis impugnar essa liminar. Mas aí surge a pergunta: onde João vai impugnar a liminar? Vai impugnar no juízo de Curitiba, que foi onde a ação original foi ajuizada, ou vai impugnar lá no juízo de São Luís do Maranhão, que é onde a liminar foi de fato efetuada, foi de fato cumprida? Resposta: no juízo de Curitiba, que foi quem concedeu a liminar. Gente, se foi o juízo de Curitiba que concedeu a liminar, não faz sequer sentido que a impugnação seja em São Luís do Maranhão. O juiz de São Luís do Maranhão ele só cumpriu a decisão que foi proferida em outro foro. E por que ele cumpriu? Por uma regra que está prevista no artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-Lei 911. E veja, nesse pedido, o indivíduo traz a decisão que foi proferida por outro foro, por outro juízo, e requer ao juízo do local onde está o bem simplesmente que se realize a apreensão. É um instrumento que traz mera simplicidade. Não é necessário aqui, por exemplo, que se espeça uma carta precatória ou nada do tipo, se ganha muito tempo ao se fazer isso. Mas deve-se respeitar o juízo natural. Quem foi que concedeu a liminar? Foi o juízo de Curitiba. Então é lá que se apresenta a impugnação. Como é que ficou o destaque? A efetivação de liminar concedida em ação de busca e apreensão de bem móvel por juízo onde se localize o bem, não atrai sua competência para eventual impugnação ao conteúdo dessa liminar, que deverá ser postulada perante o juízo da causa que a concedeu. Próximo julgado do dia é da terceira sessão do STJ e foi inserida na Lei de Drogas, lei número 11343 de 2006, destaque da seguinte forma:
o plantio e a aquisição das sementes de cannabis sativa para fins medicinais não configuram conduta criminosa, independentemente da regulamentação da Anvisa. Gente, esse tema já foi muito polêmico, mas eu penso que já chegamos em uma determinada situação que já acabou a polêmica, tá? Porque veja só, hoje já existe regulamentação na Anvisa para a utilização da cannabis sativa para fins medicinais. Então, a tal da maconha medicinal. Já existe regulamentação na Anvisa para tal utilização. Acontece que muitas vezes há dificuldades para se acessar esse tipo de medicamento, ainda que a pessoa precise. E essa dificuldade pode ser de acesso a esse determinado medicamento. Então, às vezes a pessoa vive em uma área que é um pouco mais isolada, não é um grande centro, então não consegue ter acesso. Às vezes é uma dificuldade de importação mesmo, é um determinado medicamento que ainda não está no Brasil e que a pessoa de fato precisa. Às vezes é uma dificuldade financeira, porque é caro. E aí muita gente que precisa do medicamento, que tem ali, de fato, a receita, pensou, olha, eu não tenho como comprar, eu vou plantar. Eu planto aqui no jarrinho na minha casa, e aí depois eu extraio o óleo medicinal e eu utilizo. Isso é crime, gente? Gente, por incrível que pareça, tem quem acha que é. E tivemos decisão, foi, se eu não me engano, ainda de 2022, essa decisão da quinta turma do STJ. Talvez tenha sido 2021, eu retirei ela do material por estar superada. Então não constou aqui para eu ver a data. Mas tivemos, muito recentemente, decisão da quinta turma do STJ negando um habeas corpus para uma pessoa que pretendia, de fato, realizar o plantio da cannabis em sua residência com o objetivo de utilizar para fins medicinais. E essa pessoa tinha uma receita médica, tá? Tudo certinho. Foi negado esse habeas corpus. Acontece que ainda no ano de 2022, a sexta turma proferiu uma decisão no sentido da possibilidade. E o argumento, gente, principal, penso eu, é a própria dignidade da pessoa humana. A pessoa precisa ter acesso ao medicamento e muitas vezes por uma questão fática, ela não consegue. E aí o Estado, além de falhar ao lhe trazer esse medicamento, ainda vai lhe criminalizar por ela plantar em casa a planta, né, com o objetivo de extrair o óleo e utilizar esse medicamento. Então, de fato, para mim cheira absurdo, né? Para mim é uma decisão, da decisão da quinta turma anterior que negou o habeas corpus foi muito absurda. Mas é claro que nós temos que ver as coisas contextualizadas, né? Obviamente, o simples fato de hoje o Brasil já reconhecer a possibilidade de utilização da cannabis para fins medicinais já é um grande avanço. Então, 10 anos atrás, isso era um tabu enorme. Então, assim, vamos também contextualizar, né? Obviamente, os avanços, eles às vezes acontecem muito rápido e a gente esquece que tudo está contextualizado dentro de uma realidade fática. Mas, enfim, primeiro a quinta turma teve essa posição negando o habeas corpus. A sexta turma, ainda no mesmo ano, em junho de 2022, decidiu no sentido da possibilidade de habeas corpus para outra pessoa plantar em casa. E, posteriormente, a quinta turma se adequou à sexta turma do STJ. Então, tivemos uma decisão no recurso especial 1.972.092 de São Paulo, onde se concedeu um habeas corpus também à quinta turma do STJ. Agora, a terceira sessão do STJ fecha a questão e diz, olha, prevalece a decisão da sexta turma, que inclusive a quinta turma já se adequou. Então, nesse momento, temos uma uniformidade de que não é crime o plantio de cannabis sativa para fins medicinais. E, gente, a aquisição de sementes também fechou-se questão aqui que não é crime, mas eu quero lembrar a vocês que a questão da aquisição da semente de cannabis não era polêmico, tá? Até porque a semente de cannabis não tem o THC, que é a substância alucinógena. Então, a jurisprudência gera no sentido de que
a aquisição de semente de cannabis não é crime. Até porque não existe uma criminalização específica para a semente de cannabis que não tem nenhum princípio ativo, alucinógeno, nada do tipo. Não tem um tal do THC. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? O plantio e a aquisição das sementes de cannabis sativa para fins medicinais não configuram conduta criminosa, independentemente da regulamentação da Anvisa. O próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na Lei 8.112 de 90, Lei dos Agentes Públicos, destaque da seguinte forma: para fins de concessão de remoção ao servidor público, ainda que provisoriamente, à luz do artigo 36, parágrafo único, inciso 3, a linha B da Lei 8.112 de 90, há a necessidade de preenchimento do requisito da dependência econômica, não abrangendo eventual dependência física ou afetiva. Vamos lá. Primeira coisa. O que diz o artigo 36, parágrafo único, inciso 3, a linha B da Lei 8.112? Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção. Inciso 3. A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. A linha B. Então, vamos lá, só para contextualizar, né? Temos o deslocamento. Deslocamento, ele pode ser a pedido ou de ofício, tem que ser no mesmo quadro e com ou sem mudança de sede. Aí temos modalidades. Uma das modalidades é a que está no inciso 3, que é a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Por quê? Porque tem possibilidade de remoção por interesse da administração. E aqui temos a linha B, que é uma hipótese de remoção a pedido, independentemente do interesse da administração. Qual é? Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste no seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. E a chave aqui, gente, é esse termozinho que eu dei destaque na hora de ler. Que viva às suas expensas. O que é expensas? O que é viver às expensas? É ter dependência econômica. Então, pergunta se é possível requerer uma remoção por motivo de saúde de companheiro, cônjuge, dependente, que não viva às suas expensas? Não é possível. O STJ fez uma interpretação aqui totalmente literal desse dispositivo e que é muito questionável, porque se a pessoa está com problema de saúde, ela pode ter sim uma dependência urgente do cônjuge, companheiro, enfim, estar perto, por questões de cuidados. Mas, como a lei traz a necessidade de dependência econômica, o STJ fez aqui uma interpretação 100% literal nesse sentido. Certo, gente? Então, não pode ser uma mera dependência física ou afetiva. É isso que o julgado nos diz. Tem que ser, de fato, uma dependência econômica. Como é que ficou aqui o destaque? Para fins de concessão de remoção ao servidor público, ainda que provisoriamente, à luz do artigo 36, parágrafo único, inciso 3, a linha B da Lei 8.112 de 90, há necessidade de preenchimento do requisito da dependência econômica, não abrangendo eventual dependência física ou afetiva. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 8.112 de 91, Lei das Normas Gerais sobre Seguridade Social, e o destaque ficou da seguinte forma: não incide a contribuição previdenciária da Lei 8.212 de 91 sobre os valores vestidos a planos de previdência privada complementar de administradores não empregados, mesmo quando não disponibilizados a totalidade de empregados e dirigentes da empresa. Caso concreto adaptado. Imagina que a empresa A oferece um plano de previdência privada complementar apenas aos seus administradores não empregados. Então, não é a todo mundo da empresa,
é somente aos administradores não empregados. A Receita Federal exige que a empresa pague contribuição previdenciária sobre esse valor, com base na Lei 8.212 de 91. A empresa argumenta, contudo, que conforme a Lei Complementar 109 de 2001, essas contribuições não devem ser incluídas no cálculo da contribuição previdenciária. E aí, quem está certo? Antes de mais nada, vamos ver o que diz a Lei 8.212. Artigo 28, parágrafo 9º. Não integram o salário de contribuição para os fins desta lei exclusivamente. A linha P. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa a programa de previdência complementar aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber os artigos 9º e 468 da CLT. Então, pela Lei 8.112 de 90, a empresa não tem razão, né? Por quê? Porque esse plano de previdência complementar, ele não está disponível à totalidade de empregados e dirigentes. Está disponível apenas aos administradores não empregados. Então, encerrou por aí? Tem razão fisco? Não, não encerrou por aí. Por quê? Porque a Lei Complementar 109 de 2001, que é posterior, determina que, artigo 69, as contribuições vestidas para as entidades de previdência complementar destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei. Parágrafo 1º. Sobre as contribuições de que trata o caput, não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. Então, temos o quê? Uma lei posterior que ela traz um regime um pouco diferente. Ela não traz essa necessidade de que o plano seja ofertado à totalidade de empregados e dirigentes. Então, temos aqui um brocardo jurídico, né? A lei posterior revoga a anterior, quando for com ela incompatível. Então, é esse caso. Temos aqui, na verdade, uma interpretação sistêmica, né? A lei posterior, ela acaba revogando a lei anterior naquilo que é com ela incompatível. Como é que ficou aqui o destaque do julgado? Não incide a contribuição previdenciária da Lei 8.212 de 91 sobre os valores vestidos a planos de previdência privada complementar de administradores não empregados, mesmo quando não disponibilizados a totalidade de empregados e dirigentes da empresa. O próximo julgado também foi inserido na Lei 8.212 de 91, destaque da seguinte forma: a distribuição de lucros e resultados destinada aos administradores sem vínculo empregatício na condição de segurados obrigatórios contribuintes individuais constitui verba remuneratória devendo integrar o salário de contribuição. Caso concreto adaptado aqui. A empresa A distribui participação de lucro aos seus administradores sem vínculo empregatício. A Receita Federal argumenta que esses valores devem integrar o salário de contribuição para fins de cálculo da contribuição previdenciária. A empresa, por sua vez, defende que essa distribuição de lucros não deve ser considerada para esse fim. De onde vem esse debate? Esse debate vem lá do artigo 28, parágrafo 9º, a linha J, da Lei 8.212, não integram o salário de contribuição para fins desta lei exclusivamente a participação nos lucros ou resultados da empresa quando paga ou creditada de acordo com lei específica. E é nesse finalzinho, quando pago de acordo com lei específica, que está aqui a ratio dessa decisão. Porque, veja só, a distribuição de lucros aqui é paga aos administradores sem vínculo empregatício. Por sua vez, existe uma lei específica que trata sobre distribuição de lucros. É a Lei 10.101 de 2000,
Essa lei, entretanto, trata da distribuição de lucros para quem? Para empregados, e não para administrador sem vínculo empregatício. Ah, é um administrador com vínculo empregatício. Tá, então é empregado. Então, em relação a ele, de fato, existe uma lei específica e se aplica aqui essa norma extraída da Lei 8.212, parágrafo 9º, a linha J. Por quê? Porque a participação de lucros ou resultados da empresa é paga ou creditada de acordo com lei específica. Então, não integra o salário de contribuição. Ah, mas aqui é diferente. A distribuição de lucros é paga ao administrador não empregado. E aí? E aí, gente, não se aplica essa norma, tá? Então, nesse caso aqui, não existe lei específica, então vai sim integrar o salário de contribuição. Como é que ficou aqui o destaque desse julgado? A distribuição de lucros e resultados destinada aos administradores sem vínculo empregatício na condição de segurados obrigatórios, contribuintes individuais, constitui verba remuneratória, devendo integrar o salário de contribuição. O próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido na Lei Complementar 123 de 2006 e o destaque ficou da seguinte forma: as gorjetas não se incluem na base de cálculo do regime fiscal denominado Simples Nacional. Primeira coisa, o que é o Simples Nacional? É um regime tributário simplificado, ele é destinado a pequenas empresas e ele unifica o pagamento de vários tributos em um único. E a base de cálculo é a receita bruta. E aí pode vir a questão: ah, professor, tem um restaurante. Lá no restaurante, os funcionários recebem gorjetas. O que é a gorjeta? É aquele valor que é pago pelos clientes como reconhecimento pelo serviço prestado, e ele é considerado parte da remuneração do empregado. E aí, certo, eu tenho um restaurante, nesse restaurante é cobrado 10%, né, da conta, esses 10% são a gorjeta que é dividida entre os funcionários. E aí eu pergunto, na hora de avaliar minha receita bruta para incidir a alíquota do imposto, essas gorjetas vão integrar a base de cálculo? Não vão. Por que que não vão? Porque a gorjeta, ela não constitui lucro ou receita bruta ou faturamento ou nada disso. Na verdade, essa gorjeta é uma remuneração que é paga diretamente ao funcionário, ao empregado do estabelecimento. Então, como é que ficou aqui? As gorjetas não se incluem na base de cálculo do regime fiscal denominado Simples Nacional. Próximo julgado do dia é da terceira turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: havendo inequívoca ciência do devedor acerca do débito alimentar objeto de execução, não é ilegal a intimação de instauração de um segundo cumprimento de sentença na pessoa de seu advogado referente ao mesmo título judicial. Gente, uma situação aqui bem específica, bem peculiar. Exemplo didático: o Carlos foi executado em uma ação de alimentos movido por sua filha Beatriz, representada pela mãe da Beatriz, a Ana. Ele não pagou e foi preso, prisão civil, até 3 meses, tudo certinho. Após a prisão, Carlos continua inadimplente com a pensão. E aí é proposto um segundo cumprimento de sentença pelos períodos subsequentes. Então imagina, ele foi preso, mesmo depois de preso, ele não pagou nada, ainda continua sem pagar dali para frente, atrasou mais vários meses, e aí a Ana, né, representando sua filha Beatriz, deu início ao novo cumprimento de sentença pelos períodos novos que venceram após essa primeira prisão. Aí o juiz, ao invés de intimar pessoalmente o Carlos acerca desse novo cumprimento de sentença, simplesmente intimou o advogado do Carlos, o doutor João, que já estava ali no processo. Qual foi o argumento? O argumento foi o de que o Carlos já tinha plena ciência do débito alimentar devido à existência de uma execução anterior. E aí, veja só, a primeira execução, né, o primeiro cumprimento de sentença, como já houve prisão civil, passou a tramitar pelo rito da penhora. E o segundo seguiu em relação às parcelas vincendas e ao período posterior à prisão civil,
E essa segunda execução, né, esse segundo cumprimento de sentença, ele possibilitaria novamente a prisão civil do paciente. E aí se pergunta, o juiz agiu certo? Poderia essa segunda intimação ser feita tão somente na pessoa do advogado? O juiz agiu certo, o STJ entendeu que sim. Entendeu que nesse caso concreto especificamente, seria possível a intimação via diário oficial do advogado, não seria mais necessária a intimação pessoal. Como é que ficou o destaque, gente? Havendo inequívoca ciência do devedor acerca do débito alimentar objeto de execução, não é ilegal a intimação de instauração de um segundo cumprimento de sentença na pessoa do seu advogado referente ao mesmo título judicial. O próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a prerrogativa de intimação pessoal conferida à Defensoria Pública se aplica aos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, públicas ou privadas. Gente, vamos lá. Artigo 186 do Código de Processo Civil. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro em todas as suas manifestações processuais. Parágrafo 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Parágrafo 3º. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestem assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Vamos para a literalidade da lei. O caput traz que a Defensoria Pública tem prazo em dobro e o parágrafo 1º tem direito à intimação pessoal. Os prazos só começam com a intimação pessoal. O parágrafo 3º diz que é o escritório de prática jurídica. E as entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênio com a Defensoria, essas entidades e os NPJs também, né, núcleos de prática jurídica, têm a mesma prerrogativa do caput. Com essa prerrogativa, prazo em dobro. Certo. E a intimação pessoal? Pela literalidade da lei, os prazos dos escritórios de prática jurídica só começam com a intimação pessoal? Pela literalidade da lei, não. Pela literalidade da lei, não. Mas o STJ faz a interpretação finalística. E com o objetivo de afastar um tratamento anti-isonômico, além disso, gente, de concretizar o próprio acesso à justiça, ele traz também jurisprudencialmente essa necessidade de intimação pessoal dos escritórios de prática jurídica. Gente, de fato, é algo necessário, já que uma decisão em sentido contrário traria muito prejuízo, tá? Gente, não existe distinção entre o escritório de prática jurídico público e o privado, tá bom? Porque essa questão da intimação pessoal, ela também está prevista na Lei 10.060 de 1950, lá no artigo 5º, parágrafo 5º, que determina que nos estados onde a assistência judiciária esteja organizada e por eles mantida, o defensor público ou quem exerça cargo equivalente será intimado pessoalmente de todos os atos do processo em ambas as instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. Então, aqui esse termo, ou quem exerça cargo equivalente, acaba trazendo de uma forma muito mais clara essa possibilidade também dos núcleos de prática jurídica e não faz nenhuma distinção entre se esse núcleo de prática jurídica é público ou privado. Então, de fato, essa diferenciação, por mais que já tenha tido, inclusive, amparo jurisprudencial, hoje não encontra. Temos uma tese na edição 49 do Jurisprudência em Teses. Tese 2. Os advogados de NPJ, Núcleo de Prática Jurídica, por se equipararem aos defensores públicos na prestação de assistência judiciária gratuita, serão intimados pessoalmente de todos os atos processuais. Artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 10.060 de 1950. Gente, vamos reler aqui o destaque do julgado para encerrar. A prerrogativa de intimação pessoal conferida à Defensoria Pública se aplica aos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito públicas ou privadas.
O próximo julgado é da quarta turma do STJ, foi inserido na Lei 9514 de 97, Lei do Sistema Financeiro Imobiliário, destaque da seguinte forma: se o devedor fiduciante se escusa por diversas vezes de receber as intimações para purgar a mora em seu endereço comercial, conforme expressamente indicado no contrato de alienação fiduciária do imóvel, induzindo os Correios ao erro, ao indicar possível mudança de domicílio que nunca existiu, não há impossibilidade de sua intimação por edital. Vamos lá, gente. Primeiro, vamos para o artigo 26 da Lei 9514. Vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á nos termos do artigo a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Então aqui estamos em uma situação de alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor está inadimplente e aí a dívida foi vencida, não paga, e houve uma constituição em mora. Como é que se constitui esse indivíduo em mora? Através da sua intimação. Foi intimado e não purgou a mora. O que acontece? A consolidação da propriedade. E aí tem todo o procedimento que está previsto aqui na Lei 9514 de 97. Gente, imagina que em uma determinada situação foram remetidas 5 cartas com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato e todas foram devolvidas com mudou-se. E aí verificou-se que, na verdade, o que estava acontecendo? O indivíduo estava se valendo de estratégias para nunca ser intimado e, consequentemente, nunca ser constituído em mora. O que o credor fez? Pediu a intimação por edital. Artigo 26, parágrafo 4º, quando o fiduciante ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 dias pelo menos em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. Então, existe aqui uma previsão legal acerca dessa intimação por edital, portanto, é sim possível que ela ocorra. E só uma última peculiaridade aqui do caso concreto: ele é anterior à Lei 13.465 de 2017. Foi essa lei que tornou obrigatória que a intimação traga de forma expressa a data do leilão. Antes dessa lei não era obrigatório, então não há nenhuma nulidade nessa falta de intimação dos devedores acerca da data de realização do leilão do imóvel. Então, como é que ficou aqui o destaque? Se o devedor fiduciante se escusa por diversas vezes de receber as intimações para purgar a mora em seu endereço comercial, conforme expressamente indicado no contrato de alienação fiduciária do imóvel, induzindo os Correios ao erro, ao indicar possível mudança de domicílio que nunca existiu, não há óbice a sua intimação por edital. Próximo julgado do dia é da quinta turma do STJ, foi inserido na Lei 7.210, Lei de Execução Penal, destaque da seguinte forma: não configura combinação de leis a aplicação do requisito objetivo para a progressão de regime prevista na antiga redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal em relação ao crime comum e a aplicação retroativa do pacote anticrime para reger apenas a progressão do crime hediondo, quando ambos os delitos compõem a mesma execução penal e foram praticados em momento anterior à edição da Lei 13.964 de 2019. Vamos lá. Vamos entender isso aqui, para começar. A gente sabe que a Lei 13.964 de 2019 trouxe uma grande complexidade ao tema progressão de regime. E qual era o objetivo? O objetivo era tornar realmente a lei mais dura. Mas eu diria que até por uma certa falta de técnica, que é bem comum
nas alterações do pacote anticrime, mal apelidado pacote anticrime, deixou-se passar algumas situações em relação à progressão de regime em que houve, na verdade, uma melhora, né? Houve uma lei mais benéfica. Então, vamos lá, como era antes da lei? Antes da lei 13.964 de 2019, era muito simples progressão de regime. Era assim, ó, 1/6 para crime comum, e se fosse crime hediondo primário, era 2/5, e o reincidente que pratica crime hediondo, e aqui tanto faz se é reincidência específica ou reincidência genérica, então o crime anterior pode ser ou não um crime hediondo também, 3/5. 1/6 crime comum, o que dá aí 16,6%. Se for crime hediondo, 2/5, 40%. E se for reincidente em crime hediondo, 3/5, 60%. Era isso. Com a Lei 13.964 de 2019, aí temos uma situação bem complexa, vários percentuais que vão de 16% até 70%. E aí começa, né? Primário sem violência ou grave ameaça, 16%. Reincidente sem violência ou grave ameaça, 20%. Aí depois são os crimes com violência ou grave ameaça. Aí primário, 25%. Reincidente, 30%. Aí vamos para o hediondo equiparado, primário, 40%. É o mesmo, 2/5, 40%. Aí vamos para o resultado morte, né? Primário, hediondo equiparado, com resultado morte, vedado, livramento condicional, 50%. Aí temos o condenado por exercer comando individual coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo. E também o condenado por crime de constituição de milícia privada. Isso aqui tudo 50%. Aí depois nós vamos para quem? Para o reincidente específico em crime hediondo equiparado. Então não tem mais o reincidente genérico. Só aquela pessoa que praticou um crime hediondo e depois praticou outro crime hediondo. E aí 60% para ele, e se tiver resultado morte, 70%. Sempre que tiver resultado morte, está vedado o livramento condicional. Vamos para um caso concreto adaptado. Imagina que o João foi condenado por um crime comum em 2015. Ele foi novamente condenado em 2018, mas agora por um crime comum e um crime hediondo. E aí, todas essas condenações anteriores à Lei 13.964 de 2019. Acontece, né, gente, que sabemos que a lei penal mais benéfica retroage. Então, precisamos fazer aqui uma análise se haverá ou não retroatividade benéfica da Lei 13.964 de 2019 nessa progressão de regime. Como fica, gente, aqui a progressão dele pela lei antiga? Pelo crime comum, aqui estamos falando dos crimes de 2018, tá? Pelo crime comum, ele progrediria em 1/6 da pena, então 16,6%. Pelo crime hediondo, com 3/5 da pena. Por quê? Porque ele é reincidente. Reincidente genérico, mas pela lei anterior tanto faz. Então 3/5 da pena dá o que? Dá 60%. E pela lei nova? Pela lei nova, ele é reincidente em crime comum, então 20%. Então aqui em relação ao crime comum, temos uma lei posterior mais gravosa, logo essa lei posterior mais gravosa não retroage, mas em relação ao crime hediondo, ele não é reincidente específico. Então, o percentual dele não vai ser 60%, vai ser 40%. Então aqui temos uma lei penal mais benéfica. E, gente, sobre isso, temos tese de repercussão geral, tema 1169 do STF, temos a tese repetitiva do STJ, tema 1084, onde se reconhece sim essa retroatividade do patamar mais benéfico de 40% para o indivíduo que é reincidente genérico e que agora praticou um crime hediondo. Então, temos aqui essa possibilidade. Mas surge um argumento. Qual argumento? Olha, não é possível você retroagir uma parte da lei e outra não, porque isso é combinação de leis. Não é possível fazer combinação de leis tirando só aquele pedacinho de cada lei que é mais favorável. Então, ou retroage tudo ou retroage nada. E aí, é desse jeito mesmo, gente?
Gente, nesse caso, não existe combinação de leis. Por quê? Porque a análise da progressão de regime ela é feita individualmente em relação a cada crime, em relação a cada pena. Então, não está havendo uma combinação de leis. Em relação ao crime hediondo, está retroagindo, e aí ele é analisado individualmente. Em relação ao crime comum, não há retroatividade, também é analisado individualmente. Então, essa é a chave para compreender esse julgado, entendeu? Não há aqui uma combinação indevida de leis. E essa solução ela é totalmente compatível com a jurisprudência do STF, com a jurisprudência do STJ. Então, tanto é que tivemos aqui uma decisão por unanimidade da quinta turma. Então, como é que fica aqui? Vamos só finalizar. Vai retroagir a lei mais benéfica em relação ao crime hediondo, em relação ao crime comum, vai aplicar a lei do tempo do crime. Por quê? Porque a lei posterior é mais maléfica, não é? Digamos assim. Ela não é mais benéfica do que a lei antiga. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Vamos reler. Não configura combinação de leis a aplicação do requisito objetivo para a progressão de regime prevista na antiga redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal em relação ao crime comum e a aplicação retroativa do pacote anticrime para reger apenas a progressão do crime hediondo, quando ambos os delitos compõem uma mesma execução penal e foram praticados em momento anterior à edição da Lei nº 13.964 de 2019. E o último julgado de hoje foi inserido no Código Penal, é da sexta turma do STJ e o destaque ficou da seguinte forma: flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do crime do artigo 349-A do Código Penal, mas apenas em tentativa. Vamos lá, o que diz o crime do artigo 349-A do Código Penal? Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Imagina que o indivíduo ele foi flagrado antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento. E aí, o crime está consumado ou se trata de um crime tentado? Gente, vamos lá. Primeira coisa. Ter em sua posse um aparelho telefônico, um rádio ou similar é crime? Não é crime. O que é crime? O que é crime é ingressar com esse aparelho de comunicação em um estabelecimento prisional sem autorização legal. Isso já é crime. A lei fala em ingressar. Então, se o indivíduo tentou ingressar, não é ingressar, é uma tentativa, não é isso? Eu falo isso porque foi um julgado que deu uma certa polêmica. Mas eu confesso que eu não consegui entender a polêmica, porque a lei fala ingressar. Se a lei falasse tentar ingressar, aí a mera tentativa já equivaleria a uma consumação. Ah, professor, mas ele ingressou sim. Ele só não conseguiu passar da parte de vistoria. Então, ele ingressou no estabelecimento prisional, mas quando ele chegou na área da revista, aí revistaram e encontraram o celular e aí ele não conseguiu, de fato, ingressar naquela área em que era proibido usar celular. Então, está consumado, professor. Tá, então se for por esse raciocínio, o advogado que fica na porta do estabelecimento prisional e entra ali só para pegar o ar-condicionado e liga no celular, ele já ingressou também com um celular no estabelecimento prisional. Então, não. De fato, se conseguiu efetivamente ingressar, crime consumado. Não conseguiu porque foi pegue na revista, crime tentado. Ok? Agora vamos aprofundar porque eu não quero que vocês confundam algo que é muito fácil de confundir. Ingressar no estabelecimento prisional com chip de celular não configura o crime do artigo 349-A do Código Penal. Por quê? Porque veja só literalidade mais uma vez da lei.
entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar. Não fala de componentes essenciais, não fala de acessório, de nada do tipo. Então, entrar com mero chip de celular não configura crime. Por outro lado, e aqui é que é a parte fácil de confundir, ser flagrado, o preso, aqui a gente está falando do preso, o preso ser flagrado com chip de celular é falta grave. Por quê? Porque a LEP traz como falta grave, inclusive, estar na posse de componentes essenciais ao funcionamento do celular. Então, estar na posse de um mero chip de telefone já é falta grave. Mas não é crime tentar entrar no estabelecimento prisional com o chip de telefone. Estranho, né, gente? Às vezes a lei é um pouco estranha, assim. E o examinador é malvado, então ele gosta quando a lei é estranha. Vamos reler aqui o destaque do último julgado. Flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há a falar em consumação do crime do artigo 349-A do Código Penal, mas apenas em tentativa. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final, mas calma. Um último convite muito rápido, eu prometo, muito rápido. Acesse legislaçãointegrada.com.br e aproveita a Black Friday, está acabando. Só até o dia 30 de novembro, uma super promoção. Vem de graça o mapa do aprovado na compra do Clube da Lei e você vai ver que a mistura desse curso, o mapa do aprovado, com esse material que você tem acesso no Clube da Lei, dá muito certo, tem uma simbiose aí, porque o mapa do aprovado te ensina a tirar o melhor proveito possível do material que está disponível no Clube da Lei. Meus amigos, aproveitem também para conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é muito menos burocrático do que você imaginava e que também tem preços acessíveis dentro da realidade. Então, vem publicar que vai fazer muita diferença em uma futura prova de títulos. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.